Manda bala, camarada. Muito bem, então, boa tarde, Tatiane, Paloma, Suelen, que aqui está, Isabela Barbosa, professor Alexandre Santos Lopes, professor Mário Ney Rodrigues Salvador. É uma satisfação e uma honra estar nesse momento compartilhando pensamento, analisando, fazendo análise com todos vocês. É algo muito importante nesse momento, que é um momento, nós estamos em um governo novo, mas os tentáculos ainda de um conservadorismo e da censura ainda estão presentes, sobretudo no campo universitário. E, nesse sentido, nós estamos fazendo um bom combate. Bom, vou falar sobre o Aníbal Quijano, um pensador peruano falecido há alguns anos. Ele tece um termo, uma terminologia chamada colonialidade do poder, onde ele começa já falando que a criação, a ideia de raça, legitima uma perspectiva de dominação, uma perspectiva eurocêntrica, que é uma perspectiva que se propõe a dividir para conquistar, mas, no caso, hierarquizar para gerar o que o próprio Aníbal Quijano afirma, que é a divisão racial do trabalho. Vejam, na obra de Karl Marx, nós temos a divisão social do trabalho, mas Aníbal Quijano nos coloca essa perspectiva da divisão racial do trabalho, que basicamente é isto. Ou seja, a cunhagem do termo raça, ela tem a finalidade de distinguir, de estabelecer uma diferença, e a partir dessa diferença, o estabelecimento de uma hierarquização. E essa hierarquização por raça, ela tende a hegemonizar o trabalho na América Latina, sobretudo na América Latina colonial. Bom, ela estabelece a servidão entre os indígenas, e essa distinção na América Espanhola entre os crioulos e os chapetones, né? A elite crioula, os crioulos são os nascidos na América, os americanos, que têm laços com a Espanha, mas não laços de nascença. Então, o que ocorre é que se estabelece uma diferença em relação aos chapetones, né? No sistema de intendência da dinastia dos Borbons, se estabeleceu as intendências. As intendências eram basicamente o governo regional, o governo municipal, e foi vedado aos crioulos, né? Somente reservado aos espanhóis de nascença e que viviam na América, né? Na América Espanhola. Estabelece também essa distinção, né, entre brancos, indígenas, os brancos como uma raça dominante. Tá? Isto é fundamental na América Espanhola, que se dedica à extração aurífera, né, no caso, ali, a prata de Potosí, no caso da América, mas também a ávida busca pelo ouro, em território americano, do qual a colônia espanhola se dedicou nos primeiros séculos. Aqui nós tivemos um ciclo do ouro também, mas nós tivemos
os engenhos, né, o estabelecimento das capitanias hereditárias. Então, ele fala, então, sobre essa questão, que é uma questão fundamental, que eu acho que, em algum momento, os estudos marxistas, eu já falei isso para o professor Alexandre Lopes, os estudos marxistas eles terão que voltar à perspectiva cultural, sobretudo, discutir racismo e racialidade, né, dentro do processo de colonização, porque sem essa discussão, sem entendermos o fenômeno do racismo e, sobretudo, incorporar o racismo aos estudos marxistas, se isso não for feito, nós não vamos entender o processo de dominação, o processo de conquista, nem, sobretudo, agora, neste momento, um desvencilhamento de uma europeização, o que nós poderíamos pensar numa deseuropeização, que é a perspectiva dos estudos pós-coloniais, né? Que é a perspectiva dos estudos pós-coloniais, porque boa parte das nossas mazelas estão ligadas, inclusive o racismo, estão ligadas à dimensão colonial, né? Eu diria também que a questão que envolve a homofobia, né, a transfobia, são coisas, eu ousaria dizer certamente que são coisas que ocorrem, mas que são resultado do processo de colonização, né? Quando a colonização introduz um padrão binário, homem e mulher, e ele acaba por suprimir outros gêneros, né? Por exemplo, a informação de que nós tínhamos no Brasil 3 gêneros foram suprimidos, apenas ficou o padrão, prevaleceu o padrão binário, né? Na Índia, você tem 24, 28 gêneros. Mas sem querer discutir essa questão de gênero, mas muitas das nossas mazelas, elas vêm, inclusive o racismo, vêm da colonização. E o que Quijano propõe é uma deseuropeização, mas é, sobretudo, um desvencilhamento do padrão de pensamento europeu, né? E aí, quer dizer, nós só chegaremos lá se nós deseuropeizarmos as mentalidades, né? Por exemplo, ele coloca uma questão muito importante, o Aníbal Quijano. Ele fala sobre a ocidentalização do termo modernização, né? Ele chega a afirmar que a teoria da modernização não implica na ocidentalização das sociedades e culturas não europeias. Ele entende que sociedades como a sociedade chinesa, a sociedade indiana, grega, maia e asteca também possuem modernidade, porque houve uma apropriação do conceito de modernidade, dando-lhe um ritmo, que seria um ritmo veloz e atroz, e territorializado também espacialmente na Europa, que estaria ocorrendo, por exemplo, a modernização. E da Europa, então, um modelo de modernização para a semiperiferia e para a periferia, como um modelo, não só um modelo econômico, não só um modelo político, não só um modelo social, mas um modelo cultural, de pensamento. Então, quando Aníbal Quijano desloca
a centralidade do termo modernização, ele automaticamente diz que, olha, as sociedades antigas também tiveram a modernização. Né? Lembro quando Hernán Cortés chegou em Tenochtitlan, hoje é a cidade do México, a cidade de Montezuma, dos povos astecas. Ele encontrou a maior cidade do mundo, maior do que qualquer capital europeia. Né? A cidade do México, hoje, Tenochtitlan, uma cidade altamente urbanizada, com sistema hídrico, com uma burocracia, com uma estratificação social, ou seja, então, sem o contato com o europeu, no México surgiu uma civilização que fazia frente à civilização europeia. E outros casos também, né? As invenções chinesas, e as invenções, por exemplo, dos países do Oriente Médio, a questão da matemática, da bússola, enfim. Ele desloca, então, essa reivindicação europeia, essa tentativa dos europeus de definirem, né, a pretensão eurocêntrica de ser exclusiva produtora e protagonista da modernidade, ou seja, a pretensão eurocêntrica de ser exclusiva produtora e protagonista da modernidade. E é isso, então, são essas coisas que eu coloco, meu caro Alexandre Lopes e Mário Ney. Isso daí. Fico à disposição. Grande Samuel, obrigado pela contribuição.